Ale, a minha internet caiu. Oi, Carla, de novo. A minha internet caiu aqui legal assim, mas eu diria que ela me deu uma rasteira, viu? Porque foi um tombo bacana. Vamos ver se o Ale volta. Olha, Sônia, tudo bem? Ver se o Ale volta aqui. A gente vai falar então de cromoterapia e aromaterapia hoje. Oi, Cidinha. A gente estava se falando agora há pouco, que gostoso. Gente, manda coraçãozinho aí, que o Instagram entende que esse conteúdo é relevante, né? Pra gente poder distribuir, disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui. Vamos ver se ele volta aqui. Oi, Carla, de novo. Então, e a gente já estava começando a falar, né? É engraçado como são as coisas. Eu não liguei, não foi de propósito, eu botei essa blusa aqui, mas não foi de propósito que eu coloquei vermelho hoje e a gente vai falar de vermelho hoje, né? Ó, o Nicolini entrou, então ele vai chamar de novo. Aí, Alexandre, pede para entrar com tela pra gente. Não sei o que tá acontecendo aqui. Eu nem tô no Wi-Fi aqui de casa, porque esse Wi-Fi de casa é sofrido. Botei no 4G direto, que normalmente é onde eu faço as lives mesmo, porque o Wi-Fi de casa é aquela coisa assim que não dá pra contar com ele. Obrigada, querida. Obrigada. Olha lá, a Nicoline entrando. Eu tô usando um filtro do Thiago, tá? O Ti falando. Ele é meu cliente fofo. Aí, voltando. Oi! Me pegou no pulo aqui tomando água. Bom, vamos fluidificar a água então, né? Porque daí a gente já aproveita. Vamos, Bom, vamos, importante, né? desculpa, caiu tudo e Tudo você bem, estava se apresentando, né? Na realidade, você tá, falou dos cursos sim. e você quer falar de novo? Vamos rapidinho então. Tá. Então, Alexandre Nicolini, trabalho e atuo a partir aqui de Jundiaí, interior de São Paulo. Sou cromoterapeuta formado junto com o Val Capelli, que foi meu mestre. Sou mestre de Reiki, facilito cursos de Axis Consciousness. Uhum. Trabalho também com apometria quântica e também atuo com atendimento online com as mesas psionicas ou radiônicas para quem entende de outra forma, tá? Sim, Então, nosso propósito hoje aqui graça. é falar um pouquinho dessa questão da cromoterapia e a Uhum. aromaterapia. Como é que a gente pode unir essas duas possibilidades de tratamento, né? Porque ambas são terapias, né? Muitas pessoas não conhecem, não sabem nem para que serve, né? Aromaterapia. Vamos Então, começar então, assim, eu já andei falando assim um bom tanto de aromaterapia, né? Assim, já fiz algumas lives de aromaterapia e tem bastante gente falando sobre esse assunto ultimamente. No Instagram, todo dia tem alguém falando de aromaterapia, né? tá, Ah, a cromoterapia, que é uma coisa que a gente usa intuitivamente, né? E de forma natural, até como você falou, né? Como você escolheu essa blusa exatamente da cor da live de hoje? E realmente foi sem planejar, né? Que eu escolhi essa certo. blusa. Então, como você poderia contar para o pessoal assim o que é a cromoterapia? Além do Bom, intuitivo que a gente já usa, né? Sem perceber que está usando. tá. Então, assim, eu vou resumir da seguinte forma: a cromoterapia em si, como ciência, ela utiliza das faixas de frequência das cores, das 7 cores. Isso para efeito Uhum. de tratamento do corpo. Então, Sim. das moléstias, das doenças. Isso que você falou de usar uma roupa ou ter a parede ser de uma cor tal, isso não é exatamente uma cromoterapia. Isso traz somente um efeito psicológico na pessoa. Então, se a pessoa tem uma questão de depressão, por exemplo, a depressão na Hum. cromoterapia a gente atua com a cor laranja, porque Sei. a cor laranja ela dá o efeito contrário, né? Ou o amarelo que dá alegria. Então, Sim. por exemplo, se eu falar para uma pessoa que está em processo de tristeza ou depressão, usa uma camisa amarela, psicologicamente ajuda, mas é muito pouco.
tá? Tá. Então essa pessoa precisaria, eu vou até pegar aqui a lanterna de cromoterapia, ó, tá Ah, aqui, é ó. legal você mostrar isso. Aham. É. Então, isso aqui é uma lanterna de cromoterapia. Então, eu tenho vários protocolos. Então, eu vou Uhum. atuar com uma pessoa que está na tristeza. Eu estou no amarelo aqui, sim. Eu vou vir aqui no cardíaco e vou fazer uma aplicação de 10 minutos, tá? Uhum. Então, quando você está atuando exatamente e diretamente sobre o campo da pessoa, Uhum. dependendo, né, Sim. da situação, essa luz, né, essa frequência aqui do amarelo, ela tem as Uhum. propriedades, no caso, de levar a pessoa para o oposto, que seria o amarelo é uma cor quente, vamos dizer assim, né? Ela está dentro dos espectros quentes, que seria o amarelo, o vermelho e o laranja. São cores expansivas, são cores excitantes. E no outro lado, no outro espectro, você tem as cores frias, que é o azul, o índigo e o violeta. O Uhum. verde, ele é a cor central. Então, ele é uma cor, Sim. ele não é nem quente e nem frio. Então, para um Uhum. caso de uma pessoa que está trabalhando a tristeza, eu vou atuar com exatamente essa frequência do amarelo. Então, a frequência da cor do amarelo vai gerar um campo de energia Uhum. em cima daquela região, e isso vai fazer o quê? Com que aquela pessoa já comece a liberar aquele estado de tristeza, já vai começar a mudar aquela Uhum. situação. Agora, por exemplo, uma pessoa que está na ansiedade. A ansiedade seria o oposto, a pessoa está no Sim. acelerômetro. Então, esse Sim. acelerômetro deixa a pessoa o quê? Com a mente no futuro. Aquilo nem aconteceu e a pessoa já está se projetando. Ao contrário da depressão que leva a pessoa para o passado. Então, no caso, para tratar uma pessoa com cromoterapia, eu vou usar o quê? O azul. Tá. Eu vou vir aqui e vou trabalhar a pessoa com a frequência do azul. Por quê? Porque o azul ele tem a propriedade de relaxar, Hum. tá? Então, a lanterna é uma das possibilidades de tratamento, Uhum. ok? Uma Sim. outra forma de você atuar na cromoterapia seria com água solarizada. Então, por Sim. exemplo, você compraria uma garrafa de vidro na cor azul para trabalhar estados de pessoas que têm insônia, por exemplo. Então, essa pessoa, durante o dia, ela toma aquela água que recebeu um feixe de luz do sol, por exemplo, ou uma luminosidade. As Uhum. moléculas de água mudaram, né? Receberam essa frequência da garrafa azul e as moléculas elas se transformaram em quê? Num agente relaxante. E como o Sim. nosso veículo do corpo é 70% água, quando Sim. você bebe uma água solarizada com o vidro azul, ela vai te colocar no relaxamento. Uhum. Tá? Então, assim, em termos de tratamento, respondendo a sua pergunta, Tá. cromoterapia é isso, é uma técnica para criar um Uhum. campo de energia para trabalhar situações tanto emocionais quanto físicas. Então você também pode trabalhar, por exemplo, uma questão de um tumor. Existe um Tá. protocolo para você trabalhar uma sequência de cores para você trabalhar aquela região. Tá. Tá? Então, assim, a cromoterapia é isso. Ela foi reconhecida pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, em 1976, como uma terapia complementar. Tá? Então, assim, nada substitui o tratamento convencional do médico. Então, a pessoa está fazendo tratamento médico, ela não pode abandonar isso. Ah, eu vou tratar com cromoterapia para tratar tal coisa. Não, você complementa com Sim. cromoterapia. E aqui no Brasil, desde 2006, o Uhum. SUS ele admite a possibilidade, né, de a prefeitura da Uhum. localidade ter um cromoterapeuta para atuar nas situações do dia a dia. Então, assim, é uma técnica não invasiva, porque você está criando um campo de energia naquela Uhum. região para ativar, para curar uma determinada situação, né? Então, Uhum. esses feixes de luz aqui, né? Eu não Tá. sei se tá legal aí, Dá pra ver eles super vão bem. ter. Então, Dá aqui, pra essa ver aqui é super bem. uma lanterna de cromoterapia. Aham. Ela tem
Aqui é o rosa, branco, aqui é o vermelho, que é a cor de hoje. Então, já que a gente entrou no assunto do vermelho, fica até vermelho Isso. aqui. O Tá amarelo vermelho, para mim. Eu tô vendo amarelo aí. mas é vermelho, tá? Ah, é? É Engraçado. vermelho. Olha, eu tô É, vendo amarelo. é vermelho. Então, É, assim, tá vermelho em você aqui na garganta, assim, mas direto na luz tá amarelo. Engraçado. mas olha só como é que é. Essa lanterna aqui, ela não É, esquenta. É uma sim. lâmpada de LED, tá? Aham. Então, mas só que o que acontece? Se eu ficar alguns minutos nessa região, eu vou começar a entrar no estado febril. Eu nem posso ficar Ah, virando o vermelho muito para o rosto, porque daqui a tá. pouco esquenta tudo, porque ele atua muito no sangue. Então, o vermelho, ele é uma cor para ativar, né, a Uhum. circulação sanguínea. Por exemplo, uma pessoa que está passando por anemia. O que está faltando Uhum. nela? Ativação do vermelho na corrente sanguínea. Então você Sim. vai dar um banho de vermelho nela. Né? Então Tá. tem Vai de lá. cima vai até o pé, assim. Depende da região. Tem vários protocolos para usar o vermelho como um tratamento, né, digamos assim. Mas eu vou até tirar do vermelho aqui, daqui a pouco eu vou começar a esquentar o rosto aqui. Espera só um minutinho. Tem um tempo máximo que pode ficar com a cor, assim, ou não tem efeito colateral? Como é que é? O nosso corpo tem tanta inteligência É, que depois de um tempo você atua com a cor, ele só absorve aquilo que lhe interessa. sei, Então, por exemplo, sei. só que existem certas possibilidades. As cores quentes, que nem o amarelo, o laranja e o vermelho, a recomendação é não mais do que 30 minutos. Tá, E as cores frias não mais do que 1 hora de tá. atendimento. Tá? Então, normalmente, uma sessão de cromoterapia, Hum, dependendo do que a pessoa tem, do que ela quer tratar, normalmente ela demora meia hora. Tá? E pode sei. ter aplicação até de 4 cores. Por exemplo, vamos dizer um tumor. A pessoa tem um Aham, tumor, tem lá um nódulo numa região. Então você vai entrar com uma cor quente que é o laranja. O laranja ele tem uma propriedade de amolecer, tá? hum, O laranja ele amolece o nódulo. Depois você tá, entra com o verde, porque o verde ele é um dissipador do nódulo. Então ele já vai entrar com essa frequência de sei. já começar a desmanchar o Aham, nódulo cancerígeno, né? Depois você vem com azul. O azul tem a propriedade do relaxamento e depois, se for um câncer maligno, entra com a cor violeta, porque o tá, violeta ele transmuta sim. aquilo. Então são protocolos, né? A É, questão do. Ale, Hum, tem duas perguntas. Tem uma pergunta que entrou, que é se só o cromoterapeuta pode usar essa lanterna, ou hum. se uma pessoa leiga comprar, se ela pode usar. Essa é uma Olha, pergunta. uma pessoa leiga pode usar, mas desde que ela esteja apoiada dentro de uma literatura. Eu vou ver se eu tenho uma aqui. Só um minutinho. Espera aí que eu tenho uma aqui. Traz um livro para mostrar, porque às vezes a pessoa começa a estudar, né? E quer aplicar de alguma forma, ver como vai poder ajudar. No fim, às vezes até acaba fazendo curso, né? Mas às vezes para começar a usar é legal a pessoa saber se pode. Ó, eu tenho esse livro aqui, Tá. que esse livro do Val Capelli, Ah, A do Val Capelli. Cromoterapia, o Segredo das Cores, tá? Uhum. Então aqui ele tem, você consegue estudar esse livro, tá? E você adquire uma lanterna lá no instituto dele, inclusive tem aí na Vila Mariana, Uhum. e ele tem os protocolos para cada uma das situações. Não Ah, vai que dar para legal. vocês verem, tá? Tá. Mas uma pessoa que é leiga, ela pode usar esses protocolos aqui, porque tem os tempos certinho. Então, Ah, assim, não bacana. requer a pessoa fazer um curso para poder fazer a aplicação da cromoterapia. Mas é Ah, legal. interessante, né? Porque não é um curso longo, é algo que a pessoa vai descobrir que tem mais utilidades também, né? Sim, tem online também, né?
Eles estão E dando tem online. hoje, Tem. e hoje tem online. Então, assim, não É, necessariamente você precisa ser um cromoterapeuta, mas você precisa estar apoiado num sim, protocolo para fazer, sim. tá? De qualquer forma, isso aqui vai influenciar no corpo, sim. Então tem que ter responsabilidade pelo que está aplicando. Não é só um feixe de luz, não. Aham. Isso aqui tem o seu efeito no corpo, Olha a tá? pergunta da Andresa aqui, ó. A cromoterapia funciona em quem não acredita? Posso deixar a luz ligada no quarto dos meus pais para eles se acalmarem sem eles saberem? Então, o que acontece é o seguinte: Ah, a luz, ela vai atuar você acreditando ou não, sim. tá? Então, Aham. assim, ela, por exemplo, eu estou com um feixe amarelo aqui em mim. Eu não preciso acreditar, porque a Aham. propriedade do amarelo, da frequência do amarelo, vai atuar no meu corpo, eu querendo ou não, Sim, sim. tá? Então, por exemplo, isso das técnicas que eu conheço é a única que independe da vontade de quem recebe. Agora eu vou dizer uma coisa, opinião do Alexandre. Se você está conectado com isso, você tem mais benefícios disso. Ela Sim. fez a pergunta: se deixar a luz, por exemplo, o azul, uma lâmpada azul para a pessoa que tem insônia, ela Aham. vai influenciar esse estado, a pessoa querendo ou não, ela Sim. vai entrar na ressonância da frequência do azul. Agora, se você Uhum. deixar uma lâmpada vermelha, por exemplo, essa pessoa vai ficar agitada, o estado Sim. dela emocional vai agitar e ela não vai conseguir dormir. Então, isso prova que, você acreditando ou não, a luz influencia em você. Mas colocar uma luz na. Aquela. Normalmente essas luzes coloridas são de bolinha, né? Quando a gente Aham, compra pronto, né? São aquelas lâmpadas de sim, bolinha que elas são pequenas e elas sim, iluminam muito pouco na realidade, né? É mais para dar o tom mesmo. Você colocar no quarto, no abajur, tem um efeito calmante, né? Quando eu tem. tinha as meninas pequenas, eu sempre deixava aquelas que eu colocava na tomada, assim, né? Não era um abajur desses de colocar em cima da mesa, Sim, deixava na sim, tomada para o ambiente ficar mais propício para o sono, né? sim. Ó, Tanto que foi aham, provado o seguinte: se você entrar num quarto hum, pintado de vermelho e sim, se você entrar num quarto pintado de azul, ambos tiverem a mesma temperatura, no hum, quarto vermelho você vai sentir calor e no quarto azul você vai sentir frio. é, Mas é, isso é um aspecto psicológico da cor na influência a partir da nossa íris, né? Porque a íris recebe o feixe de luz, ele se transforma no impulso elétrico. uhum, Essa informação vai para algum lugar do teu cérebro e vai decodificar como sendo: isso aqui é frio, uhum, porque o azul tem a propriedade fria e o vermelho tem a propriedade quente. Então, isso o corpo é é automático. Então, você automático, já né? entra em ressonância. Agora, como a gente fala de tratamento mesmo, não adianta pôr uma roupa vermelha para tratar anemia. Isso não vai funcionar. Sim, sim, sim. Ó, a Fran tá perguntando se pode aplicar em animais. Também pode, né? Pode, da mesma. Eles recebem até mais rápido. Eles não têm ponto de vista, né? Não tem. Com eles estão relaxando, numa boa. Pode sim, pode Ó, sim. a Greca tá perguntando: precisa deixar direcionada do lugar específico ou pode só deixar no ambiente? Então, aí que tá. A pergunta precisa ser assim: é para tratar uma questão física ou é uma Hum, questão emocional? Porque se for uhum, física, você precisa ir no local. A luz, sei, por exemplo, eu tenho um azul colocado aqui em cima, tá? tá, Embora não apareça para vocês, mas tem um azul. Esse azul, ele só tem efeito psicológico, ele não vai tratar nada em mim. tá. Na São hora que eu sair objetivos do, diferentes, né? Na hora que eu sair do ambiente azul, eu volto para a situação que eu estava. Tá? Sim. Então, a questão da lanterna cromoterapêutica para efeito de tratamento de uma situação. Por exemplo, vai tratar. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Uhum, Rapidinho. tá. Eu queria te perguntar uma coisa. Hum. A gente usar um cristal na cor que a gente gostaria de aplicar, se a gente não tem a lanterna, você diria que faz o mesmo efeito? Porque o cristal tem as propriedades intrínsecas dele
que tem relação com a cor, mas vão além da cor, Sim, né? Tá? Então, assim, o cristal traz um pacote, né, um certo. pouco grande, assim, de características que influenciam no corpo das pessoas, também no psicológico e tal. Mas se eu pego um quartzo azul, por exemplo, né, ou eu pego um rubi, que é vermelho, que ele é associado ao chakra básico, ele traz essa questão de energizar também, né, como o Tá. vermelho, e também de aterrar. Se eu colocar um rubi, por exemplo, em cima da pessoa, ele vai fazer o efeito como se fosse a lanterna ou não tem esse estudo assim, Não, não foi feito? não. Isso é outra área, né? Tem uma Tá, área específica que trabalha com o poder dos cristais. O que a gente tem é uma possibilidade de trabalhar a lanterna com o cristal transparente. Aí ele vai potencializar tá. a aplicação, o feixe de luz naquela região. Por exemplo, se eu tenho um nódulo numa determinada região e eu coloco o feixe de luz em cima com o Uhum. cristal, aí ele potencializa. Mas isso que você está Ah, falando não é a mesma aplicação. Não, não não, seria a nesse mesma caso, coisa. não, Tá, não vai funcionar. Da mesma, tá. ó, eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, uma situação. Labirintite, tá? Sei. Então, aplicar luzes verdes por 5 minutos, laranja por 5 minutos, e em um outro momento, ou após 2 horas, aplicar o verde mais 5 minutos e o índigo por mais 5 minutos. Então, isso aqui é um protocolo, tá? Tá. Então, para uma questão de intoxicação alimentar, aplicar o verde por 5 minutos, o amarelo por 5 minutos e o laranja por 3 minutos. E tomar água solarizada azul. Então, tá Tá, vendo olha. que une as duas coisas, é receber a energia da frequência e Uhum. somar também com a água solarizada, que é algo que Sim. a gente trabalha muito também, água solarizada, né? É. Mais um exemplo só, uma questão de, vamos ver aqui, herpes. Hum. Aplicar luzes verde por 5 minutos e o azul por 10 minutos. Olha só que É, legal. dentro da cromoterapia, a cor Hum. mais usada, qual que você acha que é? Das 7 cores. Opa, das 10 não, das 7. Das 7. Ah, acho que o verde, talvez, né? O verde a gente fala que é a cor do não sei. Quando você tem dúvida, você coloca o verde, porque o verde Ah, é o coringa. Mas acredite se quiser, a cor mais usada na cromoterapia é o azul. é o azul, né? É o Tá, azul. tá. Por quê? Porque o Bacana. azul ele está relacionado com a propriedade relaxante, a É, propriedade calmante, sim. tá? Então, as pessoas que têm dor, tudo normalmente utiliza mais o azul. Então, é uma das cores que mais. E uma das que a gente menos usa é o vermelho, que é o que a gente vai falar hoje. É porque excita muito, né? Ó, tem uma pergunta aqui para comprar lanterna lá no Valcapelli tem, né? Tem, eu creio que Tá, tem ainda. tá. E o uso do infravermelho para lesões, aquela lâmpada de infravermelho, é equivalente à cromoterapia? Não. Não, não, isso é outro protocolo. Não Tá. é cromoterapia. Aham. Tá. Vamos entrar no vermelho, então, para dar uma geral para a Vamos, galera? Vamos. vamos. Já que a coisa esquentou, vamos falar do vermelho. Esquentou. É um assunto muito interessante, né? É muito bacana, porque a gente não se dá conta de que a simplicidade dessa técnica, que olha, ela já tem mais de 3.000 anos, porque no Egito Antigo, como é que eles usavam? Eles perceberam, né? Existiam aquelas câmaras, né? O certo é câmaras, que entravam um feixe de luz do sol, Sim. tá? Então, por exemplo, eles pintavam de azul. Então, quando o Hum. faraó estava nervoso porque o prazo da pirâmide não estava sendo cumprido, eles colocavam o faraó ali. Falavam, faraó, fica 15 minutos aqui no quarto azul e aí você fica calmo. Mas é verdade isso. Eu tô dando eu tô dando aqui fazendo uma brincadeira, mas era Se o assim. faraó tivesse muito nervoso, se recusasse a ficar lá, Então, se ele tivesse nervoso e colocasse ele num quarto vermelho, ele ia sair mais pilhado ainda. Então, isso, ele ia mandar matar meia dúzia. o cromoterapeuta já estava, né? Então, Aham. mas isso está muito no inconsciente coletivo. Na China também eles já usavam a Sim. cromoterapia com pedras também.
Então, Uhum. assim, isso já é um conhecimento compartilhado em muitas culturas do mundo, há Sim, muito sim. tempo. Né? Então, a Uhum. cromoterapia, digamos assim, é uma das terapias mais milenares que nós temos, mas, Uhum. de certa forma, é uma das que a gente menos usa. Né? Uhum. Porque é por desconhecimento mesmo. Né? A pessoa fala, ah, mas é uma luzinha. Não, mas aquela luzinha está gerando todo um campo de energia. Tá? Ah, eu já recebi sessão de cromoterapia, é uma delícia. É muito gostoso. É muito Às vezes gostoso. a pessoa está com uma dor, tá com uma dor de cabeça. Ela põe 5, 10 minutinhos da luz azul já passou. Ou uma Uhum. enxaqueca, alguma coisa assim. Então ela mesmo se trata, né? A pessoa se É. trata. A Alejandra mandou um beijo para nós aqui. Ah, que E a, legal, manda outro. e a Cidinha está falando: o azul seria melhor para meditação? Seria a melhor opção para meditação? Se você quer entrar no estado de relaxamento, o Hum, azul. Eu vou dizer o seguinte: o violeta também pode ser indicado para você entrar hum, nesses estados mais nobres, né, do hum. ser. Porque o violeta, ele incide muito aqui nessa região aqui do Sim, coronário. Ele está sim. ligado ao coronário. Então, eu indicaria que até o violeta É. pudesse ter mais contribuição aí, tá? Uhum. Beleza. Azul, Bora pro azul ou vermelho. violeta. É. É. E vamos lá, vamos falar então. Eu também tenho uma pergunta para você. Oba, manda. Como é que a aromaterapia pode se encaixar com, com a aplicação de uma cor, assim? Eu tenho um aqui, tá? Eu trouxe um aroma, eu não pensa que eu Você não tá tenho, eu com o tenho um quê? Com aqui. alecrim? Não, É o esse alecrim. aqui, É. esse aqui é um limão siciliano, Ah, é o limão, beleza. tá? Tá. O que O eu limão percebo é que ele me, siciliano, ele é o que ele me dá uma amarelo, né? clareza, assim, né? O limão siciliano, pelo estudo que eu estou fazendo aqui, que a gente está, né, criando isso junto, eu estou colocando ele no amarelo, Tá, tá? ok. Então a gente fala E a outro dia, casca, então. a casca dele é amarela mesmo, e o óleo ele é extraído da casca. Ele Ah, não tá, é da casca. extraído. Isso, ele é porque o óleo essencial ele é a defesa da planta. Então, quando vai chegar um predador, né? Um inseto, né? Uma praga na planta, o que, que ela faz para ela se defender? Ela exala o perfume dela. Ah, Então, entendi. tá? E aí, ela, dentro da casca do limão, da laranja, da tangerina e tudo mais, elas têm micro bolsinhas e essas bolsinhas contêm, então, esse aroma. Quando Ah, que chega bacana. É, chega o predador, o que que ela faz? Ela estoura uma bolsinha daquela e sai aquele aroma que é para espantar aquele bicho, né? Para ela não Hum. ser destruída. Então Então ele alguns sai da podem ser para casca. repelir e outros podem ser para atrair. Na realidade, ele é a defesa, né? É a Ele é defesa, para né? ele é para repelir. Porque quando vai a fruta, ela quer ser comida por um passarinho, por um animal, ele não exala nada. Ele fica de Entendi, boa. Tá? entendi. Ele fica de boa porque o passarinho sabe qual fruta que ele vai comer, né? O macaco sabe qual fruta que ele pode comer. E aí ele vai na fruta e a fruta se abre para ele. Já é chamativa por si só, né? É. Então, assim, todas as frutas têm um aroma muito específico, né? As Sim. flores e tudo mais. Então, na aromaterapia, a gente tem algumas essências, alguns óleos essenciais que puxam essa questão da energização, Tá. da vitalidade, dessa Isso. força, tá? É o E tema de hoje. O vermelho é isso mesmo. sim, e são muitos óleos, assim, tem muitas opções, ok? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o meu preferido, né? Só não vou falar de todos, porque daria umas 3 horas Isso. de live, né? O meu preferido é a copaíba. Copaíba. Tá. Sim, a copaíba, da onde ela vem? Ela é a seiva, ela é dentro da árvore e ela trabalha a imunidade, a nossa, ela traz essa sensação de segurança e Ok. ela traz, ela melhora os nossos ritmos internos, tá? Então, Certo. ela ajuda a gente a centrar, ajuda a acalmar, mas ela traz força. Ela não põe você parado, ela ajuda você a experimentar coisas novas, sabe assim? Ah, mas eu só quero assim. Não.
vamos, né? Vamos experimentar uma coisa diferente, vamos pensar de uma outra forma, vamos sair da caixinha, né, que a gente está se Sim. colocando, né? A copaíba, ela pode ser ingerida, ela pode ser passada a uso tópico, ela é anti-inflamatório, ela é super indicada para tratamento de tudo que é tendinite, né? Esses ites que a gente tem. Ela entra em protocolos de câncer também. E ela trabalha a imunidade de uma forma assim muito suave, porque ela te dá aquela manutenção para você ter a força para fazer as coisas, né? Tá. E aí você tem outros óleos que são realmente mais, ó, aqui já está o rótulo até mais vermelho, tá vendo? Esse está escrito Tô. On Guard. On Guard é uma Olha. sinergia, né? Então, por que ele está puxando para o vermelho aqui? Porque as principais forças desse daqui são a canela e o cravo. E E a a canela canela, é aquela coisa que esquenta, né? Você toma canela, parece que o corpo, um isso, chá de canela, parece que já pega fogo, né? isso. Então, esse daqui, ele inclusive a cor tem mais a ver com a cromaterapia, porque ele vai trazer esse calor, ele é um alimento térmico, então ele produz calor quando você ingere. E ele Ok. trabalha também a imunidade e ele é um pouco mais estimulante do que a copaíba, Tá. tá? Porque o aroma dele é aquela coisa, né? Primeiro dia do mês, só para canela, né? Vamos atrair prosperidade, essa coisa toda. Então a canela, e ela é raiz, né? Então assim, você tá assim, na real, do vermelho a gente fala das árvores. São óleos de árvores, que são Olha que interessante. essa coisa que traz o chão para a gente, né? Para a Olha, gente ter a vitalidade, se a gente está conectado com a terra, a gente puxa a energia da terra, exatamente. o É, que falta para a gente, né? é. Então, Interessante que você falou sobre. Você quer falar sobre mais algum aroma? olha, tem alguém falando aqui que em Belém o óleo de copaíba tem na casa de todo mundo. Eu já ouvi falar também. Eu tenho amigos em Olha que Belém. legal. Porque ele vem da Amazônia, né? Ele É é verdade. brasileiro. É uma planta da Amazônia. Ele é brasileiro. E ele, nossa, para quem tem, por exemplo, é interessante que algumas doenças neurológicas têm uma origem no chakra básico, né? Tem a questão desse centramento, da falta do centramento. É, Então, a gente trata com óleos de primeiro chakra também, de vermelho, sim. né? É. Aí você tem o olíbano, que é Ah, o fantástico. Líbano também. Ele trabalha todos os chakras, o Líbano é fantástico, sou super fã. O cipreste também, o cedro atlas. Então a gente está falando de árvore, né? Sim. E Estão falando da essa natureza, coisa né? quando você está com as suas raízes bem plantadas na terra, como que você não tem vitalidade? Você está puxando a energia que vem É. da terra para você, né? E Fechou. um dos Fechou. jeitos mais legais de usar é passar na planta do pé. Olha que legal. Pela Passa, põe um. reflexologia, você põe uma gotinha de óleo, faz assim, aquece, ele penetra mais rápido, né? E aí ele já está em menos de 2 minutos, já está na sua corrente sanguínea em todo o corpo. Olha que interessante. Então, na cromoterapia, eu até separei um material bem rápido para falar para vocês. É como o vermelho ele é visto pela cromoterapia. Uhum, Tá? uhum. A gente muitas vezes. Bora lá. Eu tenho a minha preferência pessoal por uma cor, não é o vermelho. Eu nunca Sim, gostei do vermelho como roupa, como carro, nunca sim. tive a identidade, mas é importante a gente perceber que cada cor ela tem a sua característica que muitas vezes é importante você ativar na sua vida, isso que você falou. Uhum, O uhum. vermelho, o aspecto maior dele, além da questão da ativar a vitalidade, é você estar no agora. Uhum. Então, essa presença, esse estado de espírito no agora, é algo que o vermelho ele puxa. Sim, sim. Então, muitas vezes você foi lá, colocou uma roupa vermelha, você ativou o vermelho, é aquela coisa da presença. Tanto que se você tiver no meio do mato um ponto vermelho, é aquele ponto vermelho que vai chamar atenção. O Sim. vermelho sempre vai trazer o nosso foco para ele, para o agora. Ele vai levar a nossa consciência para o agora. Tá? Uhum. Ao contrário das outras cores.
Então aqui o que eu separei para falar? Ele é o ativador da criatividade. Como eu Aham. falei, ele convida para a atitude no agora, estar Sei, presente. sei. Tá? Ele desperta para se envolver com os acontecimentos no nosso exterior. Ele propicia a praticidade e vontade para participar dos eventos existenciais. Uhum. Ele é um impulsionador das atividades e do movimento. Então, o corpo fica mais disponível para mexer. Né? Então, a pessoa Uhum. fica mais ativa quando ela Entendi. está sob a ação do vermelho. Ele sugere dinamismo e versatilidade. Ele eleva a vitalidade e gera positividade. Uhum. Então você vê que um aspecto do azul é totalmente o contrário do vermelho, porque o azul vai ativar o relaxamento, mas Calma. em certos momentos do dia, a gente precisa estar ali, né, na Uhum. presença. Uhum. Você não pode estar simplesmente no relaxamento o tempo todo. Então tem que ter o equilíbrio na nossa vida, Sim, sim. o equilíbrio das cores, independente é, da nossa preferência pessoal, porque no meu caso é azul, tá? É, senão você vai passar o dia meio sonolento, né? Exatamente. Então a gente tem que ter tudo um É, equilíbrio, né? Mas muitas aham, vezes a gente acaba buscando uma cor é. é, por uma necessidade. Teve um cientista indiano, que eu não lembro do nome dele agora, ele conseguiu Hum, fazer um estudo muito interessante das cores. Quando nós comemos um alimento, o nosso corpo ele absorve a questão dos nutrientes, tudo mais, mas o nosso corpo ele tem muito mais preferência pela cor daquilo que nós ingerimos do que a propriedade funcional do alimento. Por exemplo, já não teve aquele dia que você teve vontade de comer algo laranja, que nem uma cenoura, ou aquela cor? Ou, por tem. exemplo, de repente você teve vontade de comer coisas verdes. Por quê? Porque o seu corpo, ele tem a inteligência do que o verde para ele é uma necessidade Hum. mais funcional. Então o corpo absorve a luz. Ah, que bacana, Percebe? que bacana. Então esse cientista indiano, ele quase ganhou um Nobel por conta desse estudo que ele fez. Que o nosso Aham. corpo procura pela cor que lhe falta. Então É, por isso que fala você falou indiano, uma coisa que é importante também no óleo essencial é o cúrcuma, né? a curva, Que com certeza. ela puxa pro laranja muito forte, mas ela tem uma raiz vermelha e é super forte para trazer essa energização, essa vitalidade, esse movimento, né? Por isso que os nutricionistas até falam, quanto mais colorido o seu prato é, mais saudável é, porque o nosso Uhum. corpo, ele gosta de cores. Sim, sim. Ó, estão Por exemplo, perguntando como chama esse autor. Não sei se você vai lembrar o nome. eu vou identificar depois. Eu tenho nos meus escritos lá, Tá, eu tenho essa que informação, bacana. tá? Mas é interessante que o nosso corpo, inconscientemente, ele busca uma cor. Por exemplo, o Uhum. verde, que é uma cor curativa, aquele dia que você está mais conectado no verde, você sem querer, quando você vê, você sempre está comendo coisas verdes. Um Sim. alface, um brócolis, uma coisa assim. Por exemplo, você vai lá e come uma mandioquinha, que é amarela. Muitas Uhum. vezes o seu corpo está tentando ativar em você uma alegria, porque a propriedade do amarelo é alegria. Que legal, né? Aí você vai falar, poxa, mas tem alguma fruta azul? Alguma coisa? Tem uva, tem a berinjela. Então, assim, tem cor para tudo. É, apesar de que o azul não entra muito na comida, né? É mais difícil o azul na comida mesmo, né? É, mas É, é uma propriedade que o seu corpo acaba requerendo. Então, o nosso corpo tem essa inteligência de ver o que é bom para ele e o que não é bom para ele. Só que a gente não observa muito isso, a gente não respeita o corpo. Muitas vezes a gente acaba colocando algo que não é muito bacana, né? Enfim, eu vou é, até tirar dessa cor aqui, porque eu deixei no vermelho, está começando a me esquentar aqui, sabe? já esquentou, né? A lanterna tá fazendo efeito. Vou pôr Agora no ficou verdinho. verde? É, Agora eu pus no verdinho aqui para dar uma equilibrada aqui. Ufa, agora melhorou. não, mas é engraçado, você fala que a lanterna não esquenta, mas ela esquenta quando a gente recebe a cromoterapia. Quer dizer, ela não esquenta, o corpo esquenta, né? É porque está recebendo a influência, É. mais uma vez, para quem chegou agora na live, né? Uhum. A cor, ela está gerando um campo de energia na Uhum. região.
Então, se você deixar essa energia aqui por 2, 3 minutos, você já vai começar a sentir algo no seu corpo. E, incrivelmente, essa lâmpada aqui não é uma lâmpada de calor, é um LED. Aí você É fala, legal nossa, que mas por que que eu estou sentindo isso? dá Né? para auto-aplicar, né? Isso daí dá para auto-aplicar fácil, né? Assim, Dá para porque é só você auto-aplicar, segurar. exatamente. Então é É. usado em muitos lugares, né? Muitas pessoas Uhum. usam. Por exemplo, digamos que eu tivesse com uma dor de dente, né? Então a Sim. pessoa vem aqui, fica alguns centímetros da Isso. região e fica aqui alguns minutos. Ela começa já a sentir um alívio da dor. Uhum. Muitas vezes, depois de 5, 10 minutos, ela já não tem mais aquele incômodo. Mas o que, que é? É um campo de energia. Está gerando um campo de energia. Tá? Uhum. Eu vi uma Ó, pergunta aí. é, Cromoterapia dá para usar com cego? Sim, gente, porque o corpo ele vai absorver a cor, independente do que você vê. Tá? com É certeza. a frequência captada. Não é o nosso olho que influencia. É aquilo Até que está porque recebendo. os Você pode animais, por receber exemplo, dormindo, né? os animais eles veem um espectro de cor diferente do nosso, né? E eles Sim, recebem da mesma forma. exatamente, É, exatamente. independe, Então eu independe. falo para as pessoas assim, na simplicidade, por exemplo, se você usar, hoje que eu estou observando muito nos atendimentos, né? As pessoas estão muito na ansiedade. Eu não sei aí para você, aí em São Paulo, como é que tá, mas a Aqui tá pilhado. ansiedade, tá todo mundo pilhado, né? É, é. Então, se a pessoa ela compra uma garrafa de vidro azul ou coloca mesmo um celofane azul em volta, ela Sim. coloca água, enche a Uhum. garrafa de água filtrada e deixa na Uhum. janela ali. Não precisa nem Sim, pegar o sol. sim. Ao longo do dia, ela vai, ela vai tomando aquela água, a propriedade do azul já foi transferida para as moléculas de água. Então Uhum. ela vai dormir muito mais tranquila, ela consegue trabalhar a insônia, né? Por E exemplo, pode pôr. causada por um estado de ansiedade. Alguém pediu para mostrar a lanterna. Eu vou Sim, a colocar aqui. Geralda. É. Essa não é de cristal, né? Ela é só luz. Ela tem uma ponta de cristal, é que eu não estou com ela aqui, tá? Mas dá para Ah, acoplar. você coloca A, se você quiser, então. você coloca o cristal mesmo, ele é Tá, neutro, né? É o sim. cristal, por É exemplo, um aqui está no quartzo, né? rosa, né? É, aqui não Tá. parece, mas está. O rosa, ele já tem propriedades também de harmonização, Sim. tá? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar uma pessoa numa sessão de reiki, um atendimento presencial, Hum. normalmente, o que, que a gente faz? A gente passa o azul em volta da aura da pessoa, tá? Uhum. Então, o azul, ele faz uma limpeza no plano espiritual da pessoa. Ele limpa, né, as energias, né? Vem aqui no Sei. chakra cardíaco, coloca o azul aqui. Normalmente a gente vem aqui também, coloca aqui no frontal, e aí sim a gente acaba atendendo a pessoa. Tá. Você usa o azul para limpeza, então. O azul a gente usa muito antes de atender a Aham. pessoa. Eu Sim. faço a limpeza, eu passo em volta de todo o corpo Sei, que dela, legal. porque ele vai limpando a aura da pessoa, né? O que que é a aura? A aura da pessoa são sentimentos e pensamentos. Então a pessoa daqui, daqui a pouco começa a abrir a boca, tudo mais, e assim vai, Vai tá? dando sono. É. Tem perguntinha ali, tá? Tem, ó, perguntando de criança, se tem questão de idade para usar. Não, não tem idade, é qualquer idade, tá? Tem risco físico? Algum risco Nenhum. físico? Nenhum. Não. Não tem, porque, mais uma vez, o corpo ele tem a inteligência de ver aquilo que serve. Se eu ficar aqui 2 horas com azul aqui, o corpo vai absorver para ele a primeira hora. Tudo que Sim. é depois, o corpo ele não absorve. Então não Tudo tem que risco. Agora, passar, por né? exemplo, Aham. agora o vermelho, vamos falar do vermelho. Se uma pessoa está em estado de febre, você não pode usar o vermelho. Sim. Tá? O vermelho ele tem algumas características excitantes e ativadoras. Então eu vou até olhar aqui. Uma delas seria a parte da contraindicação, né? Ele é contraindicado para hipertensão arterial
e estresse. Então, numa pessoa estressada, se você colocar o vermelho, ela não vai fazer bem para ela. Com Tá? certeza. Pois provoca o quê? Excitabilidade e aumento da fadiga. Sim, Né? sim. Então, assim, a gente não pode acentuar esses estados. Então, eu vou vir com azul. A pessoa está irritada, eu venho com azul nela. Em 5 minutos, muitas vezes, já está dormindo. Então, ele não é aconselhado em casos de febre, taquicardia, cardiopatias e infecções. Então, você não pode usar o vermelho. E no trato psicológico, é desaconselhado para pessoas de temperamento excitado, sanguíneos, coléricos, histéricos. Sim. Em casos de insanidade ou perturbações emocionais, com exceção de pacientes catatônicos. Então, o vermelho tem que ter muito critério. No hospício a gente nem leva o vermelho, certo? A gente Nem deixa o vermelho em leva. casa. Nem leva. Tá? Ai, ai, ai. Então, assim, se eu vou dormir, por exemplo, eu não vou colocar o vermelho em mim. Porque aí eu vou ficar mais desperto, eu vou ficar mais no agora. Sim. Né? Já tá me dando sono aqui. É, Eu tô pondo azul que tá me dando sono já. a Fran perguntou do papel celofane, né? Você pode colocar o papel em volta da garrafa e Em colocá-la no volta da sol. garrafa. Aí O você escolhe a celofane, cor, né? ele é transparente. Então, alguém Sim, fez uma pergunta que tem uma garrafa verde. sim, Tá? O verde é uma cor curativa. Ele é o, digamos assim, é o coringa. Na dúvida, pode usar o verde, porque o verde é a única cor que não traz nenhum tipo de contraindicação. sim. Que ótimo. E aí estão Tá? perguntando se a luz azul vai substituir a limpeza apométrica. Não, é diferente. Ela pode É, né? auxiliar. Por exemplo, quando eu faço apometria, eu não sei como é que a pessoa veio da rua. Porque muitas vezes ela vem, né, com os miasmas, vem com formas de pensamento, tudo. Então, antes Uhum, mesmo de entrar ali, eu já venho, uhum, né, já faço a limpeza nela e pronto. Né? Assim como o pessoal usa o anil também para tomar banho de anil, né, com o sim, anil do pescoço para baixo, o anil é aquele azul bonito, né? Então sim, você usa o anil para fazer a limpeza do seu corpo astral também. Então a pessoa às vezes atende muitas pessoas, fica carregada e tudo mais, ele já vem com azul aqui e já vem limpando, tá? Já vem sim. limpando. Eu tô Tem pondo mais aqui. pergunta? Estão perguntando de novo onde compra. Eu tô escrevendo aqui, tá? Vou ver se eu consigo. Olha, se vocês Aqui, procurarem ó. na internet, Instituto Ananda. Instituto Ananda, tá? Eu coloquei Instituto escolas. Ananda na Vila Mariana. Na Vila Mariana, lá no Valcapelli, lá. Eu coloquei Valcapelli, porque daí procurando por ele acha, né? Acha, sim. Essa lanterna é muito legal, eu tenho ela há 3 anos, ela é recarregável, então você não usa pilha. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Gente, eu não estou vendendo, tá? Isso aqui é meu equipamento de uso, tá? Então, é, essa pilha aqui dela, Hum. isso aqui é para a vida inteira. Ah, é? Não tem que É ficar porque trocando. você carrega ela na eletricidade. Então, Sei, que ela bacana. é para a vida inteira. Deve É uma durar das bem melhores também, lanternas porque que eu já tive. lâmpada de LED não gasta muito, né? Não, não gasta, né? É, Na verdade, não gasta nada, uma né? maravilha. Olha aqui. Então, é uma tecnologia, né, para a gente se tratar, para a gente se Uhum. cuidar. É, Então é muito interessante que quando a gente começa a entrar na conexão da simplicidade das coisas, assim como a cromoterapia e a aromaterapia que você falou, poxa, mas é um vidrinho, mas sim. é a essência de uma planta. Você vai falar, poxa, mas isso aqui, cara, tem um efeito gigantesco na nossa vida. Se a gente começar a estudar mais sobre os assuntos, Uhum. pegar uma literatura a respeito, a gente, de forma simples, a gente tem que buscar simplicidade na forma de a gente se cuidar, né? Uhum. Independente se você é terapeuta ou não. Acho que todas as pessoas podiam estar se cuidando, pelo menos, né? Sim. Dos pensamentos, dos sentimentos, e as pessoas, a gente sabe, tem uma dificuldade muito grande em cuidar dessa parte, né? Então, eu recomendo, né? É um convite, acho que tanto o meu quanto o seu, né, Denise, de Então, aí eu acho que assim, a gente foi acostumado de uma outra forma,
que você vai lá, pega remédio, né? Você pega um analgésico e em quantos segundos você leva para ir no armário e pegar o analgésico e tomar? E aí você Sim. continua com a sua vida e tudo bem. Agora, se você É. vai pegar a lanterna de cromoterapia, fazer um protocolo de 15 minutos, né? Para uma dor de cabeça, para uma dor no ombro, para alguma coisa assim, você precisa Sim. dispor daqueles 15 minutos. Às vezes você tem que abrir seu livro, dar uma olhada lá nas suas anotações, para saber o que você vai Sim. fazer. Então, as pessoas que estão com muita pressa, sempre, não tem esse tempo, né? É. E aí, quando você não tem o tempo para você cuidar de você, e você vai direto para toxinas alopáticas, assim, são muito importantes os remédios. Não estou dizendo Sim. que não. É. Mas eu faço o seguinte: primeiro eu tento uma abordagem natural, né? Aí essa abordagem natural pode ser a cromoterapia, pode ser a aromaterapia, aí qualquer abordagem natural, pode ser um reiki Sim. mesmo, né? Que eu me auto-aplique, eu aplico em alguém, quando, né, na família e Sim. tudo. Se não funcionar, aí eu vou pro armário pegar alguma coisa, mas, né? Sim. É, exatamente. Na linha da farmácia geral, assim. Porque Muito senão a bom. gente acaba se intoxicando muito, né? É. Tem uma pergunta super interessante que foi feita e ela até se sincronizou com Sim. algo que eu precisava falar ainda hoje. Eu ia te É, perguntar isso você, também, sabia? é, para a pessoa, o Val Capelli até falava isso, né, no curso. Ah, gente, eu sei que vocês gostam desses brinquedinhos aqui, é legal, né? Porque para nossa consciência, a luz está aqui, está emitindo. Mas eu consigo, eu, Alexandre, por exemplo, se eu percebesse que você, Denise, está nervosa, Hum. não, eu posso mandar, pelo meu poder mental, a propriedade da luz para você. Então, por exemplo, eu posso projetar uma luz cor-de-rosa no seu cardíaco e eu daqui de Jundiaí, né, porque para o universo não tem essa questão de tempo e espaço, Sim, sim, né, eu posso estar te harmonizando eu estando sentado daqui. sim, sim. Então, se eu colocar com o meu poder mental, eu não preciso de lanterna. Aham. Só que a gente ainda não está nesse estágio de consciência planetária. Então, para efeito de tratamento, sim, a gente usa a lanterna, mas para situações do dia a dia, eu uso muito. Por exemplo, se eu vejo que a pessoa está meio desorientada ali, eu já projeto uma luz branca nela. Sim, que legal. E a pessoa Eu uso recebe, muito porque também. isso é energia, né? Isso é Eu uso energia. muito as cores na terapia. Eu uso E muito. é possível, Mas sim. eu não tenho lanterna. E não precisa da lanterna, porque Eu uso projetando mesmo, né? Coloco a mão, isso. ativo aquela cor Mas sabe por que a e gente aí precisa vai. do brinquedinho ainda? Hum. Porque a gente ainda foge muito do estado consciencial, a gente não consegue se concentrar a tal ponto. Então a gente fica 2, 3, 10 segundos, aí chega um pensamento, aí você desvia. É. Então quando você tem a lanterna ajuda você a pôr a consciência no que você está fazendo. Uhum. Sim, Mas sim, isso por quê? Não é a lanterna é maior do que o Alexandre. A lanterna é um recurso, ela nunca vai ser maior do que o poder mental. sim. Agora, Nunca só que a mesmo. gente para estar em, só que a gente chegar nesse estágio de estar em plena consciência, de eu ficar ali 10 minutos com meu poder mental, colocando o verde na pessoa, sem receber nenhuma interferência, É. né? Então, isso é um outro estágio da humanidade, né? Assim como a pessoa vai usar um pêndulo. Ela vai usar o pêndulo, que também é uma tecnologia, Sim. tá? Então, se você usar. A gente precisa do pêndulo de verdade? Não, não precisa. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente usa ele. É. Né? É. Então, eu creio que o próximo estágio de evolução da nossa consciência nesse planeta vai ser a gente não precisar de mais nada disso. A Você sabe gente que manda a energia, já foi. você está falando, eu uso bastante pêndulo, né? Há muitos anos atrás eu tive um sonho em que tinha uma pessoa e ela queria que eu atendesse ela, mas totalmente fora do consultório, né? Assim, aí eu falei assim, então tá, né? Então não sei o quê. Aí eu fui pegar meu pêndulo, ele estava quebrado. Aí eu acordei e eu falei assim, nossa, Denise, desapega desse pêndulo.
Esquece o pêndulo, você não é o pêndulo, Você né? não Nós somos a precisa dele. consciência, né? É. Mas isso tudo faz parte, sabe, Denise? É a brincadeira do momento, né? Mas isso tudo ajuda a gente elevar a consciência de que a gente não é esses instrumentos. Mas É, neste momento é necessário ainda, né? é O homem gostoso, lá gente. 2000 anos atrás não fazia isso, né? Pois Cristo, é, quando ele não fazia a cura à distância, ele não podia entrar na exatamente. casa dos romanos lá. É, Então o soldado romano chegou para ele, ó, tô com minha filha doente. Falou, pensa nela. Já foi, 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 né? foi. E agora que a gente está começando a ter essa consciência de que, no fundo, o poder está em todos nós. Sim, Não sim. está no nosso instrumento, né? Mas enfim, eu adorei essa live, viu? Olha, já deu 1 hora e é capaz Meu de Deus! cair. Já deu. Meu, passou muito rápido. Muito rápido. Quanticamente falando. Quanticamente falando. E semana que vem, na mesma hora, a gente vai falar do laranja. Eu Sim, adoro falar do quarta-feira. laranja. É, Eu adoro. laranja tem bastante óleo, viu? Tem uns óleos muito legais para trabalhar. É. Nós É, teremos 5 lives, tá, pessoal? aham, Hoje foi o vermelho, semana que vem é o laranja, depois o amarelo, depois o verde, e a última, vamos falar do azul, do índigo e do violeta. Aí a gente sim. fecha a sequência de 5 lives sobre A gente cromoterapia. fecha dentro do mês. Isso, muito bom. E gratidão a Bacana. todos que tiveram com a gente aí, Obrigada, podendo gente. acessar um pouquinho de informação. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Olha, quem Acho quiser que não conhecer ficou o nenhuma projeto. pergunta ali, não, né? Não, Ficou alguma eu pergunta? fui acompanhando aqui, eu acho que a gente pegou todas, né? Se Muito alguém bom, tiver mais pergunta também, pode mandar, né, no direct, mandar no Instagram. muito bom. Ou então, quarta-feira que vem, a gente está junto de novo, né? Estamos. Tá? Gratidão, gente. Estão Obrigada, perguntando se viu? a live vai ficar salva. Eu sempre tento salvar. Tem algumas vezes que o Instagram se recusa, entendeu? Então, a hora Mas que eu dá para salvar fechar, no teu feed lá, viu? No teu é, feed acho que salva. a hora que eu fechar aqui, eu vou ficar sabendo aí. Se eu salvar, eu vou subir lá no meu canal do YouTube também. Eu coloco no Facebook também. Aí esparrama Tá. mais, né? Para todo mundo ver. Dor de cabeça é azul, tá? É a cor azul. Azul. Olha, Azul. gente, uma coisa, Todas eu as não sei se dá quartas-feiras. tempo. Tá, Não sei se dá fala. tempo, mas, por exemplo, a pessoa quando está com a garganta dela, a garganta não está legal, essa região aqui não está legal, só de você pôr um lenço azul nessa região, ela já melhora, Olha já que começa a beleza. melhorar. Olha que O beleza. azul em volta do pescoço. A garganta não tá legal, você põe uma gota de Ongard no mel e toma. É uma Olha vez que só. maravilha. Tudo fácil, né, gente? Tudo fácil. Tudo Que bom. fácil. Eu dei É isso isso daqui aí. para você uma vez. Foi? É Foi? forte. Lembra que você tava com a garganta ruim? Nossa, é uma delícia, eu adoro. Só sentir o cheirinho, ó. Ó, É, já expande já na hora. muito Na bom, hora. gente. Tá Obrigada, bom, viu? gente? Olha, Muita Fernanda. gratidão então a todos aí. Tá bom? Obrigada. Agora Fiquem com a gente Deus. vai encerrar. Até a quarta-feira que vem, então, ok? Tá bom? Então tá, gente. Tchau, 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 viu? tchau.